Fala galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Éder e hoje a gente inicia a segunda aula aqui do capítulo 2, né? Capítulo que está falando de natureza, né? A gente viu os quatro elementos principais da natureza na aula passada, né? Biosfera, hidrosfera, litosfera e hidrosfera. E hoje a gente vai falar um pouco dos recursos naturais, né? Que são os recursos que nós, seres humanos, retiramos da natureza. E esses recursos podem ser renováveis, ou seja, eles se renovam com os ciclos da natureza, né, com os ciclos de integração da hidrosfera com a biosfera, da litosfera com a hidrosfera e por aí vai. E os recursos não renováveis, aqueles que não se renovam, ou seja, se a gente retirar sem nenhum planejamento, eles vão acabar. Então existem esses dois tipos de recursos. Então hoje, na aula de hoje, a gente vai entender quais são eles e vamos responder algumas questões aí que eu vou deixar para vocês de tarefa. Ok? Então vamos lá, página 19. Recursos naturais renováveis e não renováveis. As sociedades humanas foram se apropriando da natureza no decorrer da história, utilizando-se dos recursos naturais em seu benefício. Os animais também alteraram o ambiente onde vivem, porém fazem isso de forma instintiva, causando menor impacto ambiental. Já a humanidade, organizada em comunidades e sociedades, modifica de maneira racional a natureza, produzindo lugares e paisagens, né? Então, os lugares, as paisagens que nós produzimos, nós como quanto sociedade, eles faziam parte da natureza. A gente se apropriou da natureza para construir as cidades, para construir as nossas casas, para construir as comunidades. Isso em todo o decorrer do processo histórico, ok? Então, continuando. As sociedades humanas intensificaram seu impacto sobre a natureza, transformando-se profundamente em alguns lugares. Hoje, a maior parte da superfície da Terra já constitui uma segunda natureza, formada por paisagens rurais e cidades. A primeira natureza, aquela que não sofreu quase nenhuma alteração por parte do homem, é cada vez mais rara na atualidade. Então, aquela primeira natureza que não foi alterada pelo homem, né, ela praticamente não existe hoje no mundo. Né? Mesmo as florestas mais densas, de alguma forma o homem foi lá e tocou, né? Pode ser até com um satélite, né, que está orbitando o espaço e está tirando foto daquela área, mas de alguma forma é já a mão humana sobre aquele recurso, né? As outras naturezas, então, nem se fala, né? O homem derrubou as florestas para construir as cidades, canalizou os rios para abastecer essas mesmas cidades, né, com água encanada e por aí vai. Então o homem se apropriou dessa natureza e aquela primeira natureza lá, né, ela praticamente não existe. Existe essa segunda natureza que foi produzida por nós, seres humanos. Ok? As modificações impostas pela sociedade causaram desequilíbrios ao meio ambiente. Os problemas ambientais e ecológicos já afetam as condições de sobrevivência da humanidade no seu presente e futuro. Então é isso que a gente vê já. Poluição, né? Desmatamento, tudo isso vai influenciar nós. Né? A preservação da natureza, ela não é só manter a árvorezinha bonitinha lá. A preservação da natureza, Sextona, é a preservação da nossa vida. Se a gente não preservar os recursos naturais, não terá vida no planeta. Né? Se a gente não preservar a água, né, a gente não sobrevive. Se a gente não preservar as florestas, né, as florestas a gente depende dela para ter chuva aqui no Sudeste, por exemplo, da floresta amazônica. Né? Se a gente derrubar a floresta amazônica, o regime de chuva aqui do Sudeste vai ser alterado. Consequentemente, não vai ter água para agricultura, né? Por aí vai. Então, olha a importância que se tem de fazer essa preservação e de cuidar para que esse desequilíbrio não ocorra. Né? A sociedade humana modifica a natureza por meio do trabalho. Assim, transforma a primeira natureza em paisagem rural ou urbana, como a gente já vai ver aí mais para frente, ok? Extraindo dela recursos naturais que podem ser renováveis ou não renováveis. Aí, chegando, né, o texto dá toda essa introdução para daí chegar no nosso tema. Então, se vocês quiserem grifar esses dois últimos parágrafos, podem grifar, né? Então, a natureza vai dar os recursos naturais para a gente, que são renováveis e não renováveis. Vamos ver aí quais são os recursos naturais renováveis. São aqueles que se renovam com os ciclos da natureza, como é o caso da água, o solo e da vegetação.
Apesar de serem renováveis, esses recursos devem ser utilizados de modo adequado. Caso contrário, podem se tornar escassos, prejudicando a natureza e a própria sociedade. São vários exemplos de descuido com os recursos renováveis, como a poluição das águas e a degradação do solo. Primeiro, pessoal, então, recurso natural renovável é aquele recurso que vai se renovar com o ciclo da natureza, eles se renovam, né? Ou seja, vamos pegar o exemplo da água. A água, ela sempre vai se renovar. Vai ter a água lá no rio, essa água vai ser evaporada, vai formar nuvem e vai chover. Então, esse ciclo sempre vai ocorrer. Porém, se eu for lá e poluir o rio, né, jogar produto químico, jogar resto de indústria, jogar lixo, o que vai acontecer? Eu vou poluir essa água. A água vai continuar evaporando? Sim, ela vai continuar evaporando. Só que daí, quando ela evaporar, formar nuvem, chover, que tipo de chuva a gente vai ter? Uma chuva ruim, né? Uma chuva ácida, uma chuva com condição ruim da própria água mesmo, né? Então, o ciclo ele vai se renovar, né? Ele vai acontecer, porém, sem qualidade. Então, apesar do recurso ser renovável, da água ser renovável, a gente precisa preservar a água para que esse recurso se renove de forma legal, de forma adequada, não de forma ruim, certo? Então, esse é o recurso renovável. Agora, os recursos não renováveis, né? Vamos lá. Os recursos naturais não renováveis são encontrados em quantidade limitada no meio ambiente. Por isso, devem ser utilizados com cautela pela sociedade. São exemplos recursos minerais e energéticos e minério de ferro e o petróleo. Então, pessoal, recurso natural não renovável são aqueles encontrados em quantidade limitada na natureza. Se a gente for retirar, uma hora ele vai acabar, né? Como o minério de ferro, o petróleo, né, que muita gente já vê outras formas de se gerar energia que não seja através do petróleo, porque hoje as pessoas sabem que o petróleo uma hora ele vai acabar, né? Então esses são os recursos que eles se acabam, né? Então são recursos naturais não renováveis, né? Então, finalizando, é fundamental praticar a conservação desses recursos naturais para que as gerações futuras tenham também o direito de usufruí-los e viver em um meio ambiente mais saudável. Então, tanto os recursos naturais ou renováveis ou não renováveis têm que ser preservados, pessoal, porque nós necessitamos dele. Não é a natureza que necessita de nós, seres humanos. Somos nós, seres humanos, que necessitamos da natureza. Então, a gente tem que preservar os seus recursos, tanto aqueles que se renovam e principalmente aqueles que não se renovam, ok? Então, aqui tem uma foto de exploração de recurso mineral, né? Recurso não renovável, né? Que vai causar impacto no meio ambiente. Aqui é na região de Paraupebas, no Pará. Ok? Então aqui tudo isso já foi floresta, já foi relevo e foi explorado, foi retirado para se extrair o minério de ferro. Ok? Então, sexto ano, o que eu deixo para vocês hoje? Vou deixar essas 3 questões da página 20. Ok? Para vocês responderem e mandarem lá no grupo. Questão 4. O que são recursos naturais renováveis? Questão 5, que são recursos naturais não renováveis? E questão 6, essa aí é um pouquinho para vocês pensar um pouquinho aí, ok? O ar que a gente respira aí, ele é um recurso natural não renovável? Justifique sua resposta. Se vocês acham que ele não se renova, vocês vão colocar, né? Eu concordo, o ar não se renova, tal. Agora, se vocês acham que ele é um recurso renovável, vocês vão também colocar, o ar é renovável por causa disso. Okay? Então, essas precisam pensar um pouquinho mais do que a 4 e a 5, que está bem óbvia no texto e no vídeo aqui que eu estou falando com vocês. Certo, sexto ano? A gente encerra por aqui. Quinta-feira, hoje, o professor fica à disposição nos grupos, né? Podem mandar as atividades. E quem não mandou das aulas anteriores, vão mandando, né? Isso aí vai ser a nota de vocês do segundo bimestre. Então, não deixem de participar no grupo do WhatsApp da Geografia, ok? É isso, falou e até a próxima.